Estamos online aí para todo o Brasil, estamos ao vivo neste momento e você é o meu convidado para estar participando de mais uma aula aí de escatologia. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, meu irmão, não perca tempo, se inscreva aí no nosso canal, ative aí o sininho de notificações. Por que que você deve ativar o sininho de notificações? Porque todas as vezes que eu entrar ao vivo para fazer uma gravação de aula, você vai ser avisado aí pelo canal do YouTube que nós estamos ao vivo e poderá participar da nossa aula aqui, tá bom? Deus abençoe sua vida. Então aí você se inscreva no canal para poder tecer comentários, compartilha aí o nosso link, você que está entrando conosco agora, compartilha aí o nosso link, tá? Faça parte. Nós estamos agora ao vivo neste momento, são exatamente 18 horas e 3 minutos, estamos ao vivo para todo o Brasil, tanto aqui como no exterior. Muitos alunos neste momento estão sendo beneficiados pelas nossas videoaulas e eu espero que você também seja um desses beneficiados. Tá? Eu sou o pastor Gilmar, eu sou o presidente e diretor da Faculdade Teológica CETAAD, e estou gravando estas videoaulas para trazer até você, pelo menos, o fundamental da teologia, para que você possa desenvolver cada vez mais o seu conhecimento. Nós não queremos implantar na sua mente uma religião, nós não estamos gravando para combater religiões ou combater teorias, apenas lhe passando o conhecimento aí da palavra de Deus de uma maneira simples, objetiva, para que você possa crescer cada vez mais. Deus abençoe. Nosso irmão Rondinelli já está conosco aí. Paz do Senhor, pastor Rondinelli, né? Nosso irmão é um dos administradores aí do nosso grupo, do curso básico. Tem sido uma bênção na nossa vida e eu tenho certeza que a Faculdade Teológica CETAAD vai poder beneficiá-lo por tudo isso que ele tem feito aí, essa parceria, o qual ele tem abraçado conosco. Deus abençoe, irmão Rudinelli, continue sempre conosco aí. Meus amados irmãos, nós vamos hoje falar sobre escatologia. Vamos dar continuidade aí à nossa matéria escatológica. Pai do Senhor José Haroldo, Deus abençoe, Ceará, Ibiapina, glória. Olha aí, Deus abençoe nossos irmãos aí do Ceará. Um abraço, a paz do Senhor a todos. Cássia Silva, a paz do Senhor, pastor. Sou novo aqui, irmão Natan, de Redenção, Ceará. Olha aí os irmãos do Ceará participando aí desta live, desta aula aí ao vivo, tá? Talvez você não esteja assistindo ao vivo, às vezes você já está vendo a aula gravada aí na plataforma. Quero dizer que nós gravamos ao vivo na segunda, quarta, sexta. Durante a semana nós estamos gravando, então é muito importante você fazer parte do nosso grupo de alunos aí do Telegram e também você ser inscrito do canal, pois quando eu entro ao vivo, você será comunicado. Nosso irmão Wanderson Rosalino, de Belo Horizonte. Deus abençoe nosso irmão. Olha os irmãos do Ceará, um abraço ao povo do Ceará. Deus abençoe aí. Meus amados irmãos, nós estamos aí nesta matéria de escatologia bíblica. Os irmãos sabem que a matéria de escatologia não é tão fácil de compreender. Nós estamos preparando aqui, já preparei para vocês uma dinâmica aí, um pouco mais fácil. Não vou abordar alguns assuntos que precisam ser aprofundados, porque nós estamos aqui, afinal de contas, no fundamental, tá? Esse curso básico, ele é equivalente ao fundamental secular. Quando você vai lá na escola, primeiro ano até a 8ª série, faz o curso fundamental? Pois bem, esse curso básico de teologia, essas primeiras 24 matérias, também fazem parte do quadro dos níveis teológicos. Essas primeiras 24 matérias é o fundamental. São as primeiras 24 matérias que o aluno tem que ter as suas noções para prosseguir em níveis mais superiores dentro da teologia e para que possa se aprofundar um pouco mais, depois partir para o médio e depois para o bacharel aí, com mais 20 matérias acadêmicas de um aprofundamento aí de ensino religioso. Mas é muito bom vocês terem pelo menos este básico aí, que é o fundamental. Nossos irmãos, Deus abençoe
poderosamente. Olha os nossos irmãos, glória a Deus, a paz do Senhor Jesus. Pastor aqui é o presbítero Adriano, de Paulo Afonso, Bahia. Deus abençoe nossos irmãos aí da Bahia. Um abraço muito forte. Olha aí, boa tarde de Vila Velha, Espírito Santo, irmã Neise Teixeira. Deus abençoe, irmã Neise Teixeiras aí do Espírito Santo, né? Vila Velha, Deus abençoe nossos irmãos, pastor Rodrigo Dorville Dias. Pastor Rodrigo, a paz do Senhor, meu pastor. Deus abençoe, pastor Rodrigo. Olha, os irmãos estão conosco aí nesta live. Deus abençoe. Irmãos, esta é a terceira aula de escatologia. Na primeira aula eu dei uma introdução, falamos de alguns aspectos aí escatológicos, e falamos na nossa segunda aula sobre o princípio de dores. Então, que a igreja está vivenciando, nós estamos vivenciando o que Jesus falou lá em Mateus 24, os sinais e o princípio de dores. Hoje nós vamos entrar sobre a tribulação, então nós vamos falar sobre a tribulação, tá? Nós estamos seguindo aquele cronograma que foi apresentado na primeira aula, então anota aí. Nós não iremos nos aprofundar em algumas questões, porque nós vamos tratar delas nas matérias futuras, tá bom? Então, você que está fazendo aqui estas videoaulas, nós estamos dando aqui, porque se nós fôssemos tratar de todo o assunto escatológico, irmãos, ia ficar pequena a aula para nós aqui, tá bom? Então, nós não vamos tratar de todos os aspectos, vamos falar sobre o fundamental que você tem que conhecer, mas fique tranquilo que nós vamos ter ainda aulas bônus, né, aulas extras que nós iremos somar a esta matéria no futuro, para que você possa ter todas as visões do aspecto escatológico da palavra, da profecia. Porque se eu for falar do livro de Apocalipse todo, nós vamos ficar aqui muitas aulas falando sobre todos os aspectos escatológicos que abrange o livro aí de Apocalipse, o livro de Daniel, algumas profecias escatológicas em Zacarias, mas nós não vamos falar de todas, tá bom? Então nós vamos abordar algumas. Deus abençoe os irmãos aí de Belo Horizonte, Minas Gerais, pastor Rodrigo. Nossa irmã Luciana, paz do Senhor aqui, irmã Luciana, do Ministério Gerados para Vencer. Está aí a nossa irmã Verônica, em Cosmos, Rio de Janeiro. Deus abençoe a nossa irmã, viu? Que o Senhor Jesus possa cada vez mais abençoar a sua vida, a vida de sua família, de seus familiares. Vocês possam verdadeiramente ser agraciados aí pela palavra de Deus e pelo poder renovador do Espírito Santo. Nosso pastor queria fazer o médium, mas creio que Deus vai abrir as portas. Fica tranquilo, meu irmão. Há sempre um jeito para tudo, tá? Nós vamos fazer aí, os irmãos orem, né? Cada vez mais que os irmãos compartilham, cada vez mais que os irmãos trazem até mais inscritos para o nosso canal, nos motiva, né, a melhorar aqui o aspecto do ensino para os irmãos. Nós fizemos o projeto aí do curso básico Teologia para Todos, onde os irmãos têm acesso a todas as aulas e só pagam aí pelo certificado se quiser. Se não quiser o certificado, tem acesso a todas as aulas para ter o conhecimento e o aprendizado da palavra de Deus. Orem a Deus, porque se o sucesso continuar crescendo, nós podemos também abranger nesse projeto, tanto o médio como no futuro o bacharel. Deus sabe todas as coisas e Deus conhece o coração nosso aqui da faculdade para com os irmãos. Então, os irmãos nos ajudem compartilhando, dando like. É muito importante você deixar o seu like aí, irmão. Senta o dedo aí no mouse, né? Dá um joinha aí, porque isso aí o YouTube entende que o nosso vídeo ele tem uma boa aceitação e acaba também nos ajudando a melhorar aí cada vez mais o nosso conteúdo. Deus abençoe. Vai abrir as portas. Vai abrir sim, meu irmão. Fique na paz. João da Cruz, a paz do Senhor. Deus abençoe. Ao nosso irmãos, recebido, acho que deve ser recebido pela CGADB, José Haroldo. Fique em paz, irmão, tá? O nosso certificado, ele é registrado na RDA, Biblioteca Nacional, e tem todo o reconhecimento de todas as convenções nacionais do nosso país, CGADB, Comadesp, Condeb,
CONAMAD, todos reconhecem o nosso certificado, porque a nossa escola não é uma escola de fundo de quintal, nós temos uma vida jurídica, somos registrados diante aí o governo federal, temos o nosso registro, nosso CNPJ, atuamos como uma faculdade de ensino, então é o nosso certificado totalmente reconhecido por todas as instituições, tanto aqui no Brasil como no exterior. Então fique tranquilo que é reconhecido. A maioria das vezes, irmãos, as convenções não reconhecem, até bom eu falar um pouco disso, às vezes as convenções não reconhecem porque muitos irmãos fazem cursos que não são com certificados registrados e cursos por pessoas ou por entidades que não são escolas de ensino, tá? Há uma diferença de você cursar algo em uma faculdade, numa escola propriamente voltada para o ensino, do que você fazer um seminário avulso com um pastor, ou um seminário avulso em uma igreja. As denominações daquela igreja reconhecem. Quando vai para outro ministério, não reconhece, porque não é uma escola credenciada. Nós somos uma escola credenciada e registrada. Se você procurar aí o nosso CNPJ aí no Google, você já vai aparecer a nossa faculdade credenciada na Receita Federal e preparada para lhe dar esse ensino e a certificação. Que Deus abençoe. Meus amados irmãos, fizemos aqui esse ponto de atendimento aos irmãos que estão conosco. Então, nós vamos entrar na nossa aula. Pega aí, olha, a sua Bíblia, pega a sua Bíblia, tá bom? Mesmo que você não tenha a Bíblia, eu vou postar aqui, eu vou usar a Bíblia eletrônica para você ver. Talvez não, às vezes eu leio na minha Bíblia, mas é muito bom você já ter a sua Bíblia aí, tá? Coloca a sua Bíblia aí. Essa é a Bíblia que eu uso, irmãos, tanto para dar ensino, para estudar na igreja, no meu dia a dia. Eu gosto de usar essa Bíblia, tá? Essa Bíblia, para quem não sabe, é a Bíblia Thompson, edição contemporânea. Para mim, é uma das melhores traduções que tem. E eu gosto de usar ela mais de 20 anos que eu me utilizo deste material de estudo da Palavra de Deus, a Bíblia. Então, Bíblia na mão, deixa a Bíblia aí do lado, vou colocar a minha aqui. Pegue também uma caneta, pegue um caderno para anotações, olha. Pegue um caderno onde você vai fazer as suas anotações. Isso é didática de aprendizado, irmão. Todo estudante explorador tem que ter o seu caderno de anotações, uma caneta, tem que ter a sua Bíblia. Isso faz parte da progressividade do conteúdo que você passa a aprender. Quem faz esse trabalho didático, escrever, guardar suas anotações, aprende, tá? Quem não faz isso dificilmente vai ter aí um aprendizado, tá? Muitos assistem, depois não sabe o que assistiu. Oica, você já está na 21ª matéria do nosso curso básico de hebraico. Olha onde você já está. Você já sabe o que é oica. Aplique o oica na sua vida. Observação, interpretação, correlação e aplicação. Deus abençoe. Aí os nossos irmãos na cidade de Americana. Irmãos, Deus abençoe. Esse mês, né, eu estarei dando aula para vocês aí sobre a história da igreja. Estarei no nosso núcleo teológico, aí na cidade de Americana, nas segundas-feiras, à noite, ministrando aí a aula de história da igreja. Que Deus abençoe. Nós nos vemos aí na segunda-feira, tá bom? Deus abençoe aí os nossos irmãos, os alunos aí no nosso núcleo na cidade de Americana. Nós temos lá uma rotatividade de professores e essa matéria História da Igreja, o nosso diretor aí de Americana achou por bem e me convidou para que eu ministrasse esta aula mensal para vocês. Então, nos vemos aí segunda-feira na nossa primeira aula de História da Igreja, aí presencial. Meus amados, vamos lá. Vocês estão comigo aí, caneta na mão, Bíblia. Então, vamos lá. Vamos, então, entrar aqui para a nossa terceira aula de escatologia. Nós vamos falar, então, sobre a tribulação. Nós vamos dar sequência. Para nós falarmos sobre o período da tribulação, que
que é justamente o período que há de acontecer após o término, vamos dizer, a inserção do final do princípio de dores. Nós estamos vivenciando o princípio das dores, já falamos sobre isso. No grego, essas dores é como se fossem dores de parto, do nascimento de uma criança. Essas dores, essas contrações, essas contrações aí simbólicas que nós estamos vendo na sociedade, nos mostra que algo está para acontecer, que aquilo que está oculto há de ser revelado, e nós entraremos então aí no período da tribulação. Tá? Nós falamos sobre isso nas outras aulas, então hoje vamos tratar só sobre esse período da tribulação. Tá? Mas para que nós possamos falar sobre a tribulação, nós temos que entender o contraste entre Israel e a igreja. Irmãos, não tem como nós entendermos se não compreendermos que há um contraste entre Israel e a igreja, tá? Muitos irmãos fazem as suas interpretações, até mesmo de textos, mas não fazem essa diferenciação entre igreja e Israel. Então, nós vamos iniciar hoje essa terceira aula, mostrando para os irmãos que há sim um contraste entre Israel e a igreja, tá? Então, nós vamos falar agora, antes de entrarmos na tribulação, nós vamos falar também das 70 semanas, Daniel, fique tranquilo, nós vamos abordar isso agora nessa videoaula. Fique atento aí, eu estou indo devagar para você pegar bem esta aula. Então, não se desaperceba. Caderno de anotação aí. Marque aí, contraste, Israel e igreja. Não são iguais. Serão unificados. A igreja e Israel estarão juntos na mesma família, sobre o mesmo Senhor, sobre a mesma dimensão. Mas isto é algo que acontecerá muito à frente, na plenitude dos tempos. Você já aprendeu sobre as dispensações, né? O Dr. Scofield separa a história da humanidade em 7 dispensações. Nós já aprendemos isso no básico, já fizemos esta matéria. Então você já sabe das 7 dispensações. Dispensação da inocência, dispensação da consciência, dispensação da lei, dispensação dispensação da graça, 7 dispensações. Muito bem. Dispensação do governo. Dr. Scofield, um grande teólogo, conhecedor da palavra, ele viu essas dispensações. Porém, nós sempre frisamos as dispensações que Paulo cita quando escreve aos Efésios, né? Efésios 1:9, Efésios 1:10, Efésios 3:9, onde fala de 3 dispensações. Paulo chega a citar a dispensação do mistério, a dispensação da graça e a dispensação da plenitude dos tempos. Então, nós temos aí essas 3 dispensações que você já aprendeu. Não preciso falar sobre isso, eu estou lembrando. Então, quando nós entramos em profecias escatológicas, ou vamos falar de escatologia, estamos falando dessa dispensação da plenitude dos tempos, que ainda não se cumpriu e que há de se cumprir. Mas nós temos que entender que há sim um contraste entre Israel e igreja. É como se fossem os 2 irmãos, o irmão mais velho e o irmão mais novo, né? Como se fossem aí 2 irmãos, de um lado Israel e o outro irmão a igreja. E aí nós vamos entender algumas parábolas que Jesus sempre fala de 2 filhos. Um ele mandou ir fazer, não foi fazer, depois se arrependeu e fez, o outro que ele mandou, que disse que ia fazer e não fez. Então, Jesus sempre usa essas parábolas aí, quando ele vai tratar, ele nos dá essa conotação de que há o Senhor, o Pai, tem 2 filhos, tá? Então, nós vamos tratar disso com mais tranquilidade. Então, vamos entender um pouco esse contraste entre Israel e igreja. Não sei se o áudio aí tá bom,
Se o áudio estiver ok, você põe aí, ó, tudo perfeito, imagem, áudio, só para mim estar acompanhando, se está travando, se não está travando. Esse feedback dos irmãos aqui nos comentários é muito bom para mim, tá bom? Então vamos lá. Contraste entre Israel. Então nós temos aí Israel. Né? De um lado, Israel, que desde a Tanar, Adonai, ao separar aí o seu povo, pelo meio do patriarca Abraão, então deu-se início, após Isaac e Jacó, e é transformado então em Israel. E aí vem os israelitas, o povo de Deus, da onde veio aí os judeus, descendentes de Judá, que permaneceram ali. Então, teve aí essa nação que veio seguindo, e com Jesus nasceu aí o irmão mais novo, né, que veio a igreja. Então, vamos falar um pouco sobre esse contraste aí. Deus abençoe o Rondinelli, está conosco, falando que o áudio está bom. Deus abençoe, eu entrei agora com o curso. Amém. Deus abençoe a Simão Haroldo. Então, vamos lá. Então, nós vamos falar do contraste de Israel e também o contraste da igreja. Eu coloquei aqui duas diferentes para vocês entenderem esse contraste. Então, nós temos aí Israel e temos também a igreja. Anota aí, contraste entre Israel e igreja. Primeiro, a escolha de Deus. Então, nós temos aí, em primeiro plano, deixa eu pegar aqui um. Pegar aqui. Então, nós temos aí, em primeiro plano, né? Nós temos aí a escolha de Deus, tá? Então, primeiro, Israel. Deus escolheu Israel para a sua glória na terra. Quando nós vemos isso em Gênesis, capítulo 15, versículo 7. Deixa eu ver se eu consigo colocar isso. Gênesis, capítulo 5, capítulo 15, versículo 7. Ó. Pega a sua Bíblia aí, Gênesis, capítulo 15 e o versículo 7. Vamos ver isso aqui. Vamos ver se eu consigo colocar aqui a Bíblia para você ver aí. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Deixa eu ver se eu trago ela mais para cá. Não, para cá. Essa aqui. Deixa eu diminuir ela aqui. Pronto. Deixa eu colocar ela mais aqui, que aí fica melhor para você ver. Pronto. Vou colocar ela aqui. Conforme for, eu vou manuseando aqui. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos caldeus, para dar-te a ti esta terra para herdá-la. Olha a promessa de Deus para Abraão. Né? Disse o Senhor, essa passagem, nós estamos vendo a promessa de Deus para Abraão. Eu sou o Senhor. Se você pegar no original, ele vai dizer Ani Yahweh, que tirei de Ur dos caldeus para dar-te a ti esta terra para herdá-la. Então, a promessa de Deus para Abraão, para Israel, era herdar a terra. Então, a promessa escolheu Israel para a sua glória na terra. A promessa era que Israel crescesse para a glória do Senhor na terra, herdasse a terra e alcançasse todas as famílias da terra. Olha aqui em Josué, deixa eu colocar aqui para você, Josué, abra aí a sua Bíblia. Josué, capítulo 11, Josué 11, 23. Josué 11, 23. Vou colocar aqui na tela para você. Olha aí. Assim Josué tomou toda a terra, conforme a tudo que o Senhor tinha dito a Moisés. E Josué a deu em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões, segundo as suas tribos, e a terra descansou da guerra. Então vemos aí, por intermédio de Josué, Deus concedeu a terra e deu a Israel. Tá? Então nós temos aí essa conclusão. Agora, olha Êxodo também, Êxodo 32, 13. Vamos aqui para Êxodo, antes deles herdar a terra. Êxodo 32, 13.
Por que eu estou mostrando isso? Para você ver a promessa de Deus para Israel. Olha aí, ó. Lembra-te, Abraão, de Isaque e de Israel, os teus servos, os quais por ti mesmo tens jurado, e lhes dissesse: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e darei à vossa descendência toda esta terra de que tenho falado, para que a possuam por herança eternamente. Então, nós vemos aí dentro desta palavra que Deus escolheu a Israel e prometeu dar para eles esta terra e eternamente, para que eles fossem aí os interlocutores dos desejos de Deus para alcançar todas as famílias da terra. Mas houve uma derrapagem no meio do caminho, né? Israel se desviou do Senhor e foi para muito lado. Então a escolha de Israel seria para a sua glória na terra. Agora, quando nós falamos aqui da igreja, vemos então que Deus escolheu a igreja para a sua glória no céu. Olha o que diz o texto aqui, em Efésios 2, 4, 7. Ó, vou colocar aqui o My Bíblia, né? Efésios 2, 4, 7. Olha, deixa eu usar aqui, que aqui é melhor. Efésios 2, 4. Olha aí. Deixa eu tirar aqui. Pronto. Tá? Aqui, eu estou usando aqui a Almeida Revista Atualizada Interlinear com as palavras do grego, mas nós não vamos fazer nenhuma análise crítica do grego, só para você acompanhar. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Olha, estando nós mortos. A palavra grega aqui para mortos, olha, deixa eu ver se dá para ver aqui a palavra grega. Não quer pegar aqui? Não quer pegar. Peraí. Então, deixa eu colocar aqui. Eu acho que é aqui que eu vou colocar aqui, a que eu uso aqui. Pronto. Pronto. Mortos. Olha aqui a palavra aqui, mortos. A palavra nekpos. Tá aqui. Death. Aqui. Você vai abrir lá. Não está abrindo por quê? É aqui. Pronto. Aí, agora sim. Então, olha, mortos aqui, essa palavra aqui, mortos, foi traduzida para mortos, é necros. Necros. Aquele que deu seu último suspiro sem vida, falecido, morto, alguém de quem a alma está no céu ou no inferno, destituído de vida, sem vida, inanimado. Uma metáfora. Então, aqui é uma metáfora espiritualmente morto, ou seja, destituído de vida que reconhece e é devotada a Deus. Então, mesmo nós estando mortos, e aqui no caso, essa palavra, ela está posta como uma metáfora, morto no sentido de destituído de vida, que reconhece e é devotada a Deus. Então, quando nós estávamos destituída da vida, devotada para Deus, em nossos delitos, né? Olha aqui a palavra delitos, vamos ver se ele vai abrir, já abri. Delitos, paraptoma, cair ao lado ou próximo de algo, deslize ou desvio da verdade e da justiça, em nossos delitos, em nossos desvios, né, da verdade. Então, nós não tínhamos comunhão com Deus, estávamos desviados da verdade, e mesmo assim ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Olha o versículo número 6. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Então, para sentarmos nos lugares celestiais. É isso que eu estou me referindo aqui, olha. Então, Deus escolheu a igreja para a sua glória no céu. Então, já é dito isso pelo Espírito de Deus, através dos escritos de Paulo,
que Deus nos escolheu diferencialmente da escolha que foi feita para Israel. Então já vemos um contraste de escolha aí. Por que que Israel foi escolhido e o porquê que a igreja foi escolhida. Então já vemos aí esse primeiro contraste que nós ora queremos falar e vamos para o segundo, tempo da escolha. Agora vamos ver o tempo da escolha. Israel foi escolhido através do chamado de Abraão. Olha aí, Gênesis 12, lá em Gênesis 12. Eu não vou ler, porque nós já conhecemos. Lá em Gênesis 12, fala dessa chamada aí de Abraão. Né? Deixa eu colocar aqui. Deixa eu pegar aqui Gênesis 12, olha, eu acho mais fácil aqui, né? Muito mais prático. Olha, Gênesis capítulo 12, temos aqui na nossa Bíblia. Ó. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Então, tempo da chamada. Então, nós já vemos aí que Israel foi chamado através do patriarca Abraão. Né? Olha o período que ele foi chamado. Né? Lá na Tanar, lá no início, onde Deus ia lhes dar as leis, antes mesmo deles irem para o Egito e ficarem 400 anos, se tornarem escravos. Então, o tempo da escolha que eles tiveram. Né? Olha o tempo. E a igreja foi escolhida antes da fundação do mundo. Lá em Efésios 1:4. Olha o que diz aqui Efésios. Efésios, capítulo 1. Olha aí. E o versículo 4. Efésios, deixa eu abrir aqui, estou abrindo a Bíblia aqui, né? Ó, 1:4. Pois nos elegeu nele, em Jesus, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele e em amor. Então, nos escolheu antes da fundação do mundo nele. Então, Israel foi através de Abraão. Deus escolheu Abraão e através de Abraão formou Israel. Então, olha o tempo da escolha. Israel é escolhido dentre Abraão. E a igreja é escolhida dentre Jesus. Então, Israel veio do patriarca Abraão. Do patriarca Abraão. Mas a igreja não. A igreja, desde a fundação do mundo, em Jesus. Por que desde a fundação do mundo? Porque Jesus, ele é Deus. Ele já existia, né? João 1, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, se nós fomos escolhidos em Cristo, em Jesus, é desde a fundação do mundo. Então, o tempo da nossa escolha foi muito mais anterior a Israel. Né? Muitos acreditam que a igreja não é o irmão mais novo, mas que a igreja, por causa desta revelação, seria o irmão mais velho. E Israel seria o irmão mais novo. Que desviou, voltou, e às vezes a igreja não aceita Israel. Então há várias deduções. Não quero dizer que isso seja uma verdade, mas você tem que entender que há um contraste entre Israel e a igreja. Não tem como nós dizermos que não tem um contraste entre Israel e igreja. Não são iguais. Então nós temos aí que a escolha de Deus não foi igual, o tempo da escolha para um ou outro não foi igual. Há realmente uma diferenciação entre Israel e igreja. Mas vamos continuar aqui para não demorarmos muito. O propósito de Deus. Então, o propósito de Deus para Israel é um. O propósito de Deus para a igreja é outro. Até no propósito há uma diferença. Olha aqui, olha, vamos ver aqui, olha. Fazer de Israel uma nação diferente de todas. Então, se você ler lá Gênesis, capítulo 12, versículo 2, e depois o capítulo 46 de Gênesis e o versículo 3, você vai ver que Deus por várias vezes citou, dizendo, olha, farei de Israel uma grande nação, né? E será uma nação acima de todas, uma nação diferenciada de todas.
E realmente, irmãos, Israel, desde a Tanar, dos primórdios tempos, Israel vem sendo uma nação realmente diferenciada das demais nações, né? Uma nação que tem enfrentado aí o tempo e tem sido vitoriosa e tem permanecido nos seus ideais. Então, a nação de Israel não é qualquer nação, é uma nação escolhida por Deus, tá? Então, nós temos isso. Então, o propósito de Deus em Israel era esse. Quando você lê lá a chamada de Abraão, qual era o propósito da chamada? Para que Deus ia fazer de Abraão uma grande nação sobre todas as demais? Para que alcançasse, por intermédio de Israel, todas as famílias da terra. E para que a nação de Israel alcançasse todas as famílias da terra, ela ia ter que ser uma referência mundial. E isso vai acontecer. Israel vai se tornar uma referência mundial. Sabe quando? Quando Jesus se tornar rei de Israel. E isto vai acontecer. É previsto dentro da escatologia, das profecias proféticas para o futuro, de que Jesus vai se tornar, e nós vemos isso como reino milenial, que Jesus irá reinar sobre Israel. Então, isto vai acontecer ainda. Então, está percebendo a diferença Israel e igreja? Há um contraste. Olha aqui, qual é o propósito de Deus com a igreja? Olha aí, fazer da igreja um corpo diferente de todos. Enquanto Israel vai ser uma nação, a igreja é um corpo. Tanto que é comparado a um corpo físico. E o Senhor Jesus chega a citar que ele é o cabeça da igreja, né? Então, a igreja é um corpo, é tratado como noiva no sentido de aliança com Cristo, que Jesus fez uma aliança com esta noiva, não abre mão, e que a igreja é o corpo de Cristo, né? Então, nós temos essas referências. Olha os irmãos citando aí 1 Pedro 2,9. Muito bem, irmão José Haroldo, tá? Bem-vindo essa referência. Então, há essas referências. Temos aí Efésios 1:15, 23, 2 Coríntios 12:2, Cantares 4:1. Então, há um contraste. O primeiro ponto, quando nós vamos tratar de profecias, por que eu estou falando isso, irmão? Por que eu estou falando sobre esse contraste de Israel e igreja? Porque nós vamos interpretar algumas profecias que não é para a igreja, é para Israel. Por exemplo, a profecia de Ezequiel, o vale de ossos secos. Muitos interpretam para a igreja num sentido espiritual. É errado? Não. Mas, literalmente, aquela profecia foi falada para Israel. Para Israel. Então, aquela profecia era para Israel e não para a eclesia. Deu para ver a diferença? Mas o Espírito Santo não pode trazer uma revelação para a igreja hoje? Pode, você pode trazer uma revelação, desde que você não fira a ética da literalidade do texto e para o qual realmente ele está apontando. Eu posso fazer uma parábola, uma figura de linguagem para um aprendizado melhor? Eu posso, mas eu não posso ferir o texto para o que realmente ele aponta. Então nós temos que entender que há textos que são para a igreja, há textos que são para Israel. Tá? Então temos aí o propósito de Deus. Então você vê o propósito para Israel sendo um e o propósito para a igreja sendo outro. Israel será uma grande nação diferente de todas. E a igreja será um corpo onde Cristo é o cabeça e será diferente de todos. Olha aí o contraste. Vamos ver mais um aqui. O chamado. Agora o chamado. Olha aí. Deus chamou uma pessoa para dele formar uma nação. Isaías 51:2. Você vai ver lá, se você ler Isaías, anota aí. Depois você procura, que não dá tempo de nós ler tudo aqui. Tá? Então, Isaías 51:2. Tá? Ô, meu irmão, dá vontade de ler, né? Vamos ver aqui, olha. Deixa eu pôr aqui. Isaías 51:2. Vamos lá. Opa. E Isaías, olha o que diz aqui Isaías. Isaías 51:2. Olha o que daqui. Deixa eu colocar aqui a Bíblia hebraica, né?
Ó, eu gosto de usar sempre aqui em português, com as palavras interlinear, e aqui no original hebraico, para nós, se tiver dúvida, a gente pode analisar pelo original hebraico. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque ele era único quando eu o chamei, o abençoei e o multipliquei. Então, Abraão era único. Então, Deus chama uma pessoa por nome Abraão, né? Abrão, desculpa. Chama Abrão. Então, Deus chama uma pessoa para dela formar uma nação. Olha como o chamado é diferente, né? Agora, e a igreja? Olha aí, a igreja é chamada dentre muitos para se tornar um só. Olha o contraste do chamado. Consegue entender isso? Deus chama um para fazer uma nação. Agora, Jesus não. Jesus chama de todas as nações para se tornar um, que é o corpo de Cristo. Até no chamado, nós vemos o contraste, a diferença de Israel e a igreja. Então vamos continuar aqui. O encontro com Cristo. Presta atenção aqui. Vamos falar o encontro com Cristo. Como será o encontro de Israel e como será o encontro da igreja com Cristo? Olha aí. Os judeus serão chamados de volta para a sua pátria. Temos aí a profecia de Jeremias, né, no capítulo 33, do versículo 7 ao 9. Eles vão se encontrar na sua pátria, na sua cidade, em Israel. E quando eles se encontrarem como nação em Israel e estiverem todos em Israel, eles terão um encontro com Cristo. Então vamos ver esse encontro acontecendo na Batalha do Armagedon. Nós vamos falar dessa Batalha do Armagedon. Ali será o encontro de Israel com Cristo. Então, o encontro de Israel com Cristo será no Armagedon. E ao olhar, todo olho o verá, Jesus descerá, vai vencer os inimigos de Israel e vai instaurar o seu reino milenial. É difícil, tem umas palavras que dá para falar em língua, oh glória. Então ele vai instaurar o seu reino milenial lá. Okay? Então, o encontro vai ser lá, nós ainda vamos falar disso mais na frente, só estou citando aqui para você ver o contraste entre Israel e a igreja. Mas quando nós vamos para a igreja será chamada aos céus. Se nós lermos primeiro Tessalonicenses, no capítulo 4, do versículo 13 ao versículo 15, nós vamos ver este chamado. Eu vou abrir aqui no tablet a Bíblia, que fica mais fácil, que no tablet aqui é muito mais rápido. Aqui é mais rápido. Então, se nós lermos lá 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, do 13 ao 5, você vai ver esse chamado. Olha aqui, deixa eu colocar aqui 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, e o versículo número 5, olha o que diz o texto. O texto diz assim, não, é 4:13, desculpa, né? É 1 Tessalonicenses 4, o 13, do 13 ao 15. Eu falei do 3, estou errado. Olha o que diz o texto. Olha o que diz essa carta aos Tessalonicenses. A primeira carta. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós, os que vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. No original aqui, preceder é ser depois. Né? De modo nenhum encontraremos com Cristo depois
do que os que dormem, né? Dos que os que morreram. Então, aqui nós vamos ter um encontro com Jesus. A igreja vai encontrar com Cristo nos ares. Se encontra isso também primeiro aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 51, se não me falha a memória, ao soar da trombeta, porque a trombeta soará. Também nos fala de um rapto. Eu não estou entrando nisso agora, porque nós vamos falar disso mais para frente, quando nós formos tratar do pré-tribulacionista, mid-tribulacionista e pós-tribulacionista. Vamos tratar disso, ok? Como vai ser. Mas o encontro da igreja com Cristo vai ser diferente do encontro da igreja, do encontro de Israel com Cristo. Os encontros serão diferenciados. Então há um contraste. Israel e igreja não é igual. Por mais que muitos queiram dizer que Israel é a igreja é Israel, não o é. Até no hebraico, no original, quando você lê, não o é. Há um contraste, há uma diferença entre Israel e igreja. Preceder é antes, pastor. Olha, está falando que preceder é antes. Deixa eu ver aqui no original, meu irmão. Rondinelli, obrigado, Rondinelli. Por isso que eu gosto do ao vivo. Vamos ver aqui. Não precederemos. Acompanhando os que dormem ainda, declaramos. Olha aqui, versículo 13, 14. Deixa eu ver aqui. Jesus morreu, ressuscitou também mediante Jesus, terá uma nova companhia nos que dormem. Ora, ainda declaramos que nós que estivermos vivos, a vinda do Senhor, não precederemos. A palavra grega aqui é ptano. Ptano recebe vir antes, antecipar. Virá, chegar a alcançar antes. Então, antes aos que dormem, nós precederemos, ser antes. Obrigado, Deus abençoe, irmão Rondinelli. Corrigindo aqui. Então, o nosso acontecimento vai ser antes. Então, amados, eu não estou entrando muito aqui, porque nós vamos tratar disso na próxima aula, que nós vamos falar sobre pré, mid e pós. Tá? Então, por isso que eu não estou dando muita atenção agora nesse ponto. Eu só citei isso para você observar os nossos irmãos exploradores que estão aí fazendo o curso, observar que há uma diferença, há um contraste de Israel e igreja. E algumas profecias não são direcionadas à igreja, mas algumas profecias são direcionadas a Israel. Tá bom? Muito claro isso aí? Então vamos lá, olha aqui. Continuando aqui, a relação com Cristo. Também tem a relação com Cristo. Cristo será o rei de Israel. Olha aí, Zacarias 14, 17. Cristo será rei, o rei de Israel. Ele vai reinar lá em Israel. E Jesus vai ser o rei de Israel. Ele é recebido como rei. Ele veio para que eram os seus não o receberam. Tem aquela passagem que ele entra no jumentinho, que ele é aclamado como rei, mas ele não exerceu o reinado, mas ele vai exercer. Tá? Irmão Valdeci, é que essa passagem, juntamente aos que dormem, é a passagem de 1 aos Coríntios. Por isso que eu não quero me aprofundar nesse assunto agora, tá bom? É só para os irmãos entenderem que há uma diferença entre Israel e igreja. Que o encontro com Jesus da igreja será diferente do encontro com Jesus a Israel. Tá ok? Nós vamos tratar desse assunto mais na frente, por isso que eu não estou entrando nesta área aí. Mas foi bom você ter citado, mas nós vamos falar sobre isso, ok? Vamos falar sobre isso. Os irmãos não misturem as estações aí. O alvo aqui é só os irmãos entenderem o contraste de Israel e igreja, porque nós não entramos ainda no arrebatamento, nós ainda vamos tratar do arrebatamento. Hoje nós vamos falar da tribulação, ponto. O arrebatamento, depois nós vamos falar, ainda vamos falar do tribunal de Cristo, o que vai acontecer com a igreja, o que vai acontecer, os acontecimentos aqui na terra. São dois acontecimentos que estarão andando em paralelo. Enquanto acontece Apocalipse na terra, está acontecendo os acontecimentos do céu, né? Algumas coisas que vão acontecendo. Vamos falar sobre isso. Irmãos, tenham paciência aí.
vai anotando o que eu estou te passando e foque no alvo. O contraste de Israel e igreja, que vai lhes ajudar em algumas coisas escatológicas que nós vamos falar daqui para frente. Se você não entender essa diferença de igreja e Israel, vocês vão fazer perguntas que vai embaralhar as profecias. Então você tem que entender quando um ato profético, uma palavra profética é direcionada a Israel e quando a palavra profética é direcionada à igreja. Amém? Anotem aí. Anotando aí, ó. Então temos aí a relação com Cristo. Jesus será rei de Israel. Mas Cristo é o cabeça do corpo e o noivo da igreja. Tá? Jesus, ele cita em todas as suas palavras que ele vai vir como noivo da igreja. Vai haver um casamento, uma cerimônia de enlace matrimonial, de aliança com a igreja. É diferente. A igreja vai reinar com Cristo, porém, no primeiro encontro da igreja com Cristo será uma festa de casamento diferenciado de Israel. Israel, o encontro vai ser uma festa real de reino. Com a igreja vai ser uma festa de casamento. E com certeza, posteriormente, irá reinar com Cristo. Só que o reino da igreja com Cristo ocorrerá após o casamento, após a aliança de unificação de um corpo, como Cristo sendo cabeça, o noivo da igreja. Ok? Então, eu estou dizendo isso aí bem claro para você entender. Tem que separar, porque quando eu falo da igreja reinando com Cristo, já houve o casamento, já aconteceu a aliança matrimonial para que Cristo se torne a cabeça. Então, quando Cristo for reinar, a igreja vem com ele. Olha aí, então, temos que entender esse contraste. Tudo vai culminar numa obra só, mas até essa obra culminar em um só, vários fatores irão acontecer. E quando você fala de um fator escatológico, você tem que detectar qual é a cronologia do acontecimento, em qual fator é aquele acontecimento. Você tem que saber entender isso aí. Tá? Então vamos lá. Até a relação com Cristo vai ser diferente de Israel e igreja. A herança. A herança é igual ou a herança é diferente? Olha aqui, a herança. A herança de Israel é a terra. A herança prometida para Israel é a terra. A terra é a herança de Israel. Isso você vai encontrar a partir de Gênesis 12. O que Deus promete. Qual é a herança que Deus promete para Abraão? O que Deus diz? A herança de Israel é a terra. Então a herança, a Israel vai ter que ter essa herança ainda, essa herança de Israel. Então a herança de Israel é a terra, mas a igreja não. A herança da igreja é o céu, lá em Efésios 1:3. Então as cartas de Paulo aí demonstram que a herança da igreja é o céu, é o que nós almejamos, é os céus. Não é isso que nós almejamos? O cristão não almeja, a herança do cristão não é o reino dos céus? Então há uma diferença. Você entende então o contraste, o porquê que Jesus vai ter que vir à terra novamente? Por que vai haver a sua segunda vinda? O que será cumprido com esses acontecimentos? Então vamos lá. Vamos seguir aqui. Como citado acima, há uma grande diferença entre Israel e igreja. O objetivo de Deus com Israel é um, e com a igreja é outro totalmente diferente. Então perceba que há aí duas linhas que estão caminhando e culminarão em uma só. Porém, o objetivo de Deus com Israel é diferente do objetivo de Cristo com a igreja.
São objetivos diferentes. Por que que houve essa diferenciação? Por que que houve a diferenciação? Porque nós não tínhamos direito a essa salvação. Você já fez aí o curso básico, isso aqui é o beabá do fundamental. Na Tanar, a salvação era encontrada por obediência à lei. Então Deus separa uma nação, Deus chama Israel, lhes dá a lei, e a obediência à lei daria a salvação. Nós já vimos aqui na Brit Hadashah, na Nova Aliança, no Novo Testamento, que pela lei ninguém poderia ser salvo. Houve então a necessidade de enxertar a salvação, enxertar aqueles que não tinham o direito da salvação. Mesmo obedecendo à lei, eles não tinham direito. Os gentios, por mais que obedecessem à lei, não faziam parte da nação escolhida. Então, eles não tinham direito, eram excluídos de tal salvação. Mas não é só por isso. Era impossível que alguém conseguisse ter a salvação em obediência à lei, porque ninguém conseguia obedecer à lei. A realidade era essa. Então, Jesus ele veio cumprir a lei, Jesus se tornou o detentor da salvação, e agora a salvação é em Cristo, porque ele conseguiu ser o detentor da salvação. Jesus passou por tudo, Jesus morreu na cruz, Jesus pagou o preço que foi o seu sangue na cruz e passou a ter a salvação. Então agora a salvação é só por Cristo, porque somente ele pode lhe dar a salvação, mais ninguém. A lei não lhe salva mais. O povo que estiver aqui no juízo final, depois que Cristo fizer nova todas as coisas, esta pessoa terá os corpos transformados e ficarão com os mesmos corpos? Boa pergunta, Valdecir Vieira. Boa pergunta. Nós vamos responder essa pergunta em aulas mais à frente, quando nós estivermos lá no reino milenial e chegarmos até a batalha de Gog e Magog. Porque essa sua pergunta, ela faz parte do período após a batalha Gog e Magog, que é o fim, o grande trono branco, que é o termo de todas as coisas da plenitude dos tempos. Como nós estamos aqui no comecinho, nós vamos remoendo aqui até chegarmos lá para eu responder a sua pergunta. Porque para eu responder a sua pergunta, você tem que ter o conhecimento cronológico desses fatos escatológicos até lá. Então, você tem que entender. Então, eu estarei respondendo nas aulas mais à frente, tá bom? Então, deu para perceber, irmãos, você consegue discernir esse contraste de Israel e igreja? Não são iguais, irmãos. Olha, Israel guarda o sábado, os gentios não guardam o sábado. Olha o contraste. E os irmãos estão brigando por causa da guarda do sábado, nós já falamos sobre isso. Se você não sabe ainda por que nós não guardamos o sábado, está aí nas videoaulas do nosso curso básico. Eu acho, se eu não me engano, eu falei, ou foi na matéria de Atos dos Apóstolos, ou na matéria da história da igreja. Em uma dessas matérias, eu expliquei o porquê que nós aí não guardamos aí o sábado, ok? Então, é só verificar lá. Deu para entender esse contraste? Então, nós vamos seguir aqui um pouco mais à frente. Irmão Rodinelli, segura aí esses corpos aí, irmão, que não faz parte aqui dessa linha de raciocínio aqui. Os irmãos só vão entender essas perguntas, irmãos, quando nós estivermos mais à frente, tá? Só mais à frente que vocês vão entender isso aí. Se eu for explicar agora, eu vou pular toda a base escatológica que vocês têm que entender. Então vamos continuar aqui. Vamos falar então, para nós entrarmos na tribulação, você tem que conhecer sobre a profecia das 70 semanas de Daniel, para você então detectar o que é tribulação, para quem é a tribulação e o que seria a tribulação. Então vamos aí, irmão. Caneta na mão. Olha,
No capítulo 9 de Daniel está uma das mais importantes profecias que devemos estudar na escatologia. Tá? Ao entrarmos na escatologia, começarmos a galgar aí as aproximações aos fatos que acontecerão, você tem que estudar o capítulo 9 de Daniel. E eu não digo ler só versículo isolado, irmão. O explorador tem que ler, o explorador tem que gostar de ler. Você já leu o nosso material didático? Você já leu a nossa apostila de escatologia aí? Tem que ler, meu irmão. Irmão, tem que ler. Só a videoaula não é suficiente. Vou voltar a repetir. A videoaula completa o material didático completa a videoaula. Não são iguais. São diferenciados. É como se um fosse o pé e o outro fosse a perna para andar. O corpo não funciona só com um membro, são vários membros conectados. Então você tem que ler o material didático, você tem que ler a Bíblia, é imprescindível ler a Bíblia. Então, você faça a leitura do capítulo 9 de Daniel. Todos que estudam escatologia têm que entender sobre essa profecia que foi aí registrada por Daniel sobre as 70 semanas, que ficou conhecida, famosa, como as 70 semanas de Daniel. Vamos lá. Para quem está determinado as semanas? Para quem está determinada a semana? Daniel, capítulo 9, versículo 24. Deixa eu colocar aqui. Daniel 9, 24. Abre a sua Bíblia aí, meu irmão. Em nome de Jesus. Daniel, capítulo 9, versículo 24. Olha o que diz o texto. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade e para trazer justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Olha aí. Então, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo Israel. Então, Daniel está deixando bem claro que há uma profecia que lhe foi interpretada pelo anjo do Senhor, não vamos tratar disso agora, mas que essas 70 semanas estão determinadas sobre o seu povo. Olha aí, ele diz, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, Israel, e sobre a tua santa cidade. Então, temos dois aspectos dessas 70 semanas. Primeiro, elas estão determinadas sobre Israel e sobre a cidade de Israel, sobre a cidade santa. Então, olha, lembra que eu te falei do contraste de Israel e igreja? Então, essas semanas proféticas, primeiro ponto, não estão determinadas sobre a igreja. Essas semanas não foi profetizada para a igreja, mas essas semanas são profetizadas sobre Israel. Anota isso aí. Né? Faz a anotação aí. Daniel 9, 24. Então vamos entender isso aqui. Esta parte das Escrituras afirma que este período de tempo irá se cumprir sobre o povo judeu, o teu povo, eu coloquei entre aspas aí, ó, o teu povo, e sobre a cidade de Jerusalém, a tua santa cidade. Então, quando a profecia vem pela boca de Daniel, ele está falando dessas semanas proféticas que iriam acontecer sobre o povo de Israel e sobre a cidade. Portanto, essa profecia é destinada toda ela para Israel. Sendo assim, quero lembrar os irmãos, o leitor,
Não se deve confundir Israel com igreja. Perfeito? Vamos falar sobre as 70 semanas de Daniel, que vão ocorrer sobre Israel. É o que está na profecia. Olha lá. As 70 semanas estão determinadas sobre o povo judeu. Sobre o povo judeu. Então, primeiro ponto, as 70 semanas estão determinadas sobre o povo judeu. Os judeus necessitam estar em Jerusalém para que toda 70 semana termine o seu cumprimento. Então, as 70 semanas, elas são semanas proféticas sobre o povo judeu e, ao concluir a profecia, eles têm que estar em Israel. Eles têm que estar em Jerusalém. Aliás, têm que estar em Jerusalém. Então, há dois aspectos dessa profecia. É para os judeus e eles terão que estar em Jerusalém. Por que você tem que lembrar isso? Porque Israel foi dispersado. Israel não foi dispersado? Os judeus foram dispersados por vários povos, né? Depois, em 1948, aí, pelo voto de João Aranha, se me falha a memória, Israel se tornou uma nação. Tá? Mas Israel ainda não é completamente dona. Israel, os judeus ainda não são dono de todo Israel. Ainda tem muitos palestinos lá, islamismos que estão lá, em guerra, ainda eles não estão todos lá ainda. Essa profecia ainda não se cumpriu, ela está em andamento. Então, para ela se cumprir, quando ela se cumprir, eles têm que estar todos lá. Todos lá. Isso é muito importante você entender essa palavra. Tá? Vamos lá, vamos continuar. Eu estou indo bem devagar, meu irmão, para você guardar isso aqui. A hora que nós chegar mais na frente, aí você vai entender. Obrigado, irmão Rondinelli. Oswaldo Aranha, esse mesmo, eu estava querendo lembrar o nome dele. Oswaldo Aranha, né, um brasileiro. Tá? Deus abençoe aí. O nosso irmão Samuel já completou. Oswaldo Euclides Aranha. Olha aí, tá vendo como é que quando os irmãos participam fica melhor? Anota aí, irmão. Eu não anotei isso aqui para passar porque não é o meu alvo, né? O alvo aqui é os irmãos entender essa questão da profecia, tá? Então vamos entrar lá. Então Daniel, capítulo 9, o versículo 24 até o 27. Eu vou ler para você aqui. Eu vou ler aqui para você, tá? Deixa eu pôr aqui Daniel. Eu vou pôr aqui Daniel. Vou pôr aqui, nós vamos ler. Nós temos que ler. Daniel 9. Pega a sua Bíblia aí, meu irmão. Pega a sua Bíblia aí, abre aí junto comigo. Eu vou lendo e você vai conferindo aí na sua Bíblia aí também. Né? Daniel 9, 24. Vamos ver aqui. Vamos colocar aqui. A partir do 24. Deixa eu aproveitar aqui agora e deixa eu aumentar mais aqui, que eu vou deixar a Bíblia bem visível aqui. Pronto, olha. Dá para ver bem, não é? Para ver bem. Olha lá. Então, nós vamos ler aí, tá? Daniel 9, 24. Olha lá. Vamos lá? Olha o que diz o texto. Eu vou pegar aqui o 23. Olha o 21. Olha o que Daniel, para nós entrar na profecia. Estando eu, Daniel 9, 21. Estando eu, digo, ainda falando na oração, ele estava orando, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Eu não vou entrar em assuntos porque não é o nosso alvo, mas você pode ler com calma, pode fazer uma exegese aí do hebraico, significado das palavras, isso é muito importante, mas não é o nosso alvo. Então vamos um pouco mais à frente. Ele me instruiu. Então quem instruiu Daniel foi esse anjo, esse homem Gabriel. Ele me instruiu e falou comigo dizendo: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. Olha aí. Agora saí, cheguei até aqui para te fazer entender o significado da profecia. Daniel 9, 22, 9, 23.
no princípio das tuas súplicas, ou seja, no início da tua oração, saiu a ordem. Quando você começou a orar, Daniel, saiu a ordem. De quem? De Deus. Então saiu a ordem. E eu vim, olha o anjo aí, o homem Gabriel, né, o ser, e eu vim para te declarar, aí tá, para tu declarar, né, ou para te declarar, porque és muito amado. Então eu vim para te declarar, vírgula, porque és muito amado. 2 pontos. Aí ele vai dizer o quê? 2 pontos. Presta atenção, ponto e vírgula. Considera, pois, a palavra e entende a visão. Aí vamos entrar. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Ele está falando com Daniel, então ele está se referindo a Israel, que é o povo do Daniel, os judeus. Os judeus eram o povo de Daniel. Daniel não veio na primeira leva lá, quando eles foram tomados cativos pela mão de Nabucodonosor, lá, passaram lá em 606, acho que 606, acho que é 606, não me lembro a data. Mas você sabe do que eu estou falando. Já falamos sobre isso. 806, acho que é 806. 606, não sei. Agora me fugiu a memória a data precisa. Mas Daniel veio com ele. Então, Daniel, o povo de Daniel eram os judeus. Olha, sobre o teu povo e sobre a tua. Olha o que faz, sobre a tua cidade santa, Israel. Israel que foi destruída por Nabucodonosor, eles foram espalhados. Olha aí. Para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer justiça eterna e selar a visão e a profecia. Então, são 70, presta atenção, irmãos, são 70 semanas para selar, para acabar com a iniquidade, para trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Então, essas 70 semanas, obrigado os irmãos aí, que estão aí, Pai do Senhor, olha aí. Estamos aí, o ano 606. Obrigado, irmãos. Samuel 605. Isso é aproximado, é isso mesmo. Deus abençoe. Muito obrigado pela colaboração. Isso me alegra, que eu sei que os irmãos estão atentos. Então, perceba que o anjo aí está dizendo para Daniel, olha, Daniel, eu vou te dar a explicação, tá? Essas 70 semanas são 70 semanas que estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua cidade santa, e essas 70 semanas é para expiar a iniquidade, é para pôr fim aos pecados e trazer a justiça. Então tem que haver essas 70 semanas, isso vai acontecer. Isso é profético. Isso é profético. Olha aí. E selar a visão da profecia. Olha aí o versículo 25. Sabe e entende. Ou seja, olha, fique sabendo e passe a entender. É isso que o anjo lá está dizendo. Então você também fique sabendo e passe a entender. Desde a saída da ordem para restaurar, olha, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, que ela estava em ruína, haverá 7 semanas. E depois dessas 7 semanas, 62 semanas. As ruas e o muro se edificarão, mas em tempos angustiosos. Depois dessas 62 semanas, então vai haver 7 semanas, depois dessas 62 semanas será cortado o Messias. Mas não para si, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, até o fim haverá guerra e estão determinadas as assolações.
E ele firmará uma aliança com muitos por uma semana. Então será uma semana de aliança. E na metade da semana fará cessar o sacrifício, a oblação, e sobre a casa das abominações virá o assolador. E isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. O que está determinado será derramado sobre este período do assolador. Então, perceba que esta última semana que está falando aqui, que será firmada uma aliança, está dividida em duas partes. Ó, até a metade dela acontecerá uma coisa e até a outra metade outra coisa. Então, temos as semanas aí. Deu para pegar sobre isso? Anota aí na sua Bíblia. Pois bem, vamos continuar aqui. Então, nós estamos falando de um período de tempo que foi profetizado, anota aí, de 70 semanas. 70 semanas. Ok? Estamos falando de 70 semanas. São semanas de anos. Para nós, uma semana é 7 dias. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e o sábado. Né? Sábado. O sábado é o 7º dia. O primeiro dia da semana é o domingo. Então temos domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e o sábado. Ok? Então temos aí, para nós, uma semana é 7 dias. Porém, quando ele está tendo a visão, aquelas semanas que são semanas proféticas, são semanas de anos. De anos. Tá? Olha aí. Na profecia de Daniel, ao invés de dias, são anos. Para cada dia da semana se conta um ano. E desta forma, para cada semana, teremos 7 anos no lugar de 7 dias. Então, para cada dia, um ano. Por exemplo, se uma semana tem 7 dias, então uma semana são 7 anos. Pegou a visão? 7 anos, tá? Daqui a pouco eu vou te explicar melhor. Olha aí. Vou te dar o exemplo. Levítico 25:8. Olha, deixa eu ver aqui. Levítico 25:8. Opa, voltei aqui. Levítico 25:8. Deixa eu usar aqui, que eu acho que aqui é mais fácil, né? Mas aí eu não tô, né? Não tô visível. Espera aí. Deixa eu colocar aqui. Vamos usar essa Bíblia aqui mesmo? Ó, Levítico 25:8. Levítico, vamos pôr aqui 25, e o versículo 8. Vamos pôr aqui, ó. Olha o que diz aqui, ó. Contarás, tá acompanhando? Contarás 7 semanas de anos. Então era comum usar semanas como anos, tá? Olha, contarás 7 semanas de anos. 7 vezes 7 anos. De maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então, 7 semanas, 7 vezes 7. 7 semanas de 7. Então, não seriam 49 dias, mas seriam 49 anos, né? 7 vezes 7, 49. Se eu te falar 7 semanas, você vai falar que é 49 dias. Olha, um mês é formado aí de 4 semanas, né? Dá 32 dias, 31 dias, né? Então, mais ou menos chega a dar quase 4 semanas. Então, para nós, quando passa 4 semanas, já passou um mês. Então, se eu falasse para você 7 semanas, não, serão 7 semanas. Então, você vai contar 7 vezes 7, 49. Não, pastor, é 49 dias. 7 semanas é igual a 49 dias. Mas 7 semanas de anos, e um dia é um ano, então seriam 49 anos. Então, nós temos isso aqui, olha. Tem outro também, tem outro exemplo aqui também, que eu quero citar, Ezequiel, no capítulo 4, e o 6 e o 7. Olha, vamos colocar aqui Ezequiel
4, 6, 7. Vamos pôr aqui. Ezequiel, capítulo 4, e o versículo 6 e o versículo 7. Quando tiveres cumprido estes dias, deitar-te-ás sobre o teu lado direito. Tudo bem? Quando cumprido estes dias, deitar-te-ás sobre o teu lado direito, e levarás sobre ti a iniquidade da casa de Judá. Olha aqui o versículo 7. 40 dias te dei, cada dia por um ano. Olha como era comum representar um dia por ano. Cada dia como por um ano. Voltarás, pois, o rosto para o cerco de Jerusalém, com o teu braço descoberto, e profetizarás contra ela. Então, esses dias aqui, olha, 40 dias te dei, cada dia por um ano. Na realidade, que seria 40 anos. Seria 40 anos isso aí, esse acontecimento. Porque aí é como se fosse 40 dias, cada dia por um ano. Então, seriam 40 anos. Então, não é muito fora do normal interpretar semana de dias por anos, ou dias por anos. Tem mais exemplo aqui, ó, Gênesis 29, 27 e 28. Vamos colocar aqui Gênesis. Vamos pôr aqui na Bíblia. Gênesis, vamos pôr aqui. Gênesis 29. Vamos pôr aqui 29. Cadê? Oh, meu Deus. 29. E o versículo 27 e o 28. Olha o que diz aqui, ó. Opa, voltou, se fugiu. Cadê? Como é que eu faço para voltar agora? Gênesis 29. E ó, é aqui. Olha. Decorrida a semana desta, ó, decorrida a semana, dar-te-emos também outra pelo trabalho de mais 7 anos, que ainda me servirás. Concordou Jacó e passou a semana desta. Então eles falaram, olha, quando passar a semana de Lia, aí eu te dou a Leia, né? Confundi aqui as duas, Raquel e Lia. Quando passar a semana de Lia, eu te dou a Raquel. Então, quando você cumprir a semana, eles estão falando de semana, mas é de anos. Olha, e passou a semana passou a semana de Raquel, então Labão lhe deu por mulher Raquel, sua filha. Então, em vez de eles falarem 7 anos ali, eles estão usando semana. Porque é como se fosse uma semana de anos. Uma semana, 7 anos. Então, era normal usar semanas para falar de anos. Deu para entender? Ao nosso irmão Aldeir, Volta Redonda, Estado do Rio, Deus abençoe nosso irmão Aldeir. Tudo bem até aí? Deu para você entender sobre essa questão da semana de anos? É muito bom você entender para entender as 70 semanas de Daniel. Então, nós estamos tratando aqui semanas de anos. Perfeito? Então, o que nós temos? Então, nós temos as 70 semanas que se divide em 3 partes. Temos 70 semanas que está dividida aí em 3 partes. Olha aí. A primeira são 7 semanas. Daniel 9, 25. Olha aí. Daniel, capítulo 9, versículo 25. Vamos pôr aqui Daniel. Daniel, abre a sua Bíblia aí, marca aí, irmão. Daniel 9, 25. Eu gosto de ir assim devagar, irmão, para você pegar todas as questões. Olha, sabe, entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o ungido, ao príncipe 7 semanas. 7 semanas. Então temos aí uma divisão, a primeira divisão de 7 semanas. Olha aí. Então vamos pôr ali primeiro 7 semanas. Depois temos no mesmo versículo aqui, olha, 62 semanas. Daniel 9, 25. Ok? Então são semanas de anos. Então já tem aqui, ó, 7 semanas
7 semanas. Uma semana tem 7 dias. Então, uma semana tem 7 anos. 7 semanas são 7 vezes 7, 42, 49. 7 vezes 7, 49. Eu ia falar 42, ó. 7 vezes 7, 49. Então, nós temos aqui, em 7 semanas, 49 anos. E aí temos 62 semanas, Daniel 9:25, que representa 434 anos. Olha aqui o My Bíblia, vamos ver aqui. Olha aqui, olha. E 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então temos aí 62 semanas, que serão tempos também em tempos angustiosos, que vai acontecer. Então nós temos aí 62 semanas, que são igual a 434 anos. Então temos aqui, olha, 434 anos. E aí sobrou o quê? Aí sobrou uma semana, que não é 70 semanas? Então temos aqui 62 com 7, 69. Então faltou só uma semana. Nós temos aqui em Daniel 9:27. Olha aí o versículo 27. Olha aí o versículo. Eu estou mostrando aqui, você não está vendo aí. Ô, Jesus, esqueci de mudar aqui. Desculpa, irmãos. Olha aí. Deixa eu voltar aqui. Ó. Então são aqui, tá? 62 semanas, 334 anos, olha, que vai até aqui. E aí nós temos aqui a última semana de Daniel, que ficou aqui, ó. Então, se uma semana são 7 dias e um dia é um ano, são 7 anos. Então, ficou sobrando aqui 7 anos, que seria a última semana. Deu para entender? 70 semanas, dividido em 3 partes. A primeira parte de 7 semanas, 49 anos. A segunda parte, 62 semanas, 434 anos. E a última parte, uma semana, 7 anos. Olha aqui, vamos ver lá agora? Vou mostrar isso aqui. Olha aqui, olha. Ó. Depois das 62 semanas será morto ungido, ó. Depois das 62 semanas será morto ungido. Então, as 62 semanas termina quando o ungido é morto. Vamos falar daqui a pouco isso aqui, olha aí. Aí olha aqui no versículo 27. Ele fará firme uma aliança com muitos por uma semana. Então, a última semana será uma aliança formada. E quem vai formar? Quem vai formar essa aliança? Desculpa. Vai ser o assolador, que é o que está aqui, olha. Ungido e já não estará o povo. Olha, será morto ungido e não estará o povo de um príncipe que há de vir. Vai vir um príncipe que destruirá a cidade, o santuário, e o seu fim será num dilúvio. Até ao fim haverá guerra, desolações que são determinadas. Então vai haver guerra e desolações. E vai ter um período que vai vir esse destruidor, e esse destruidor vai firmar uma aliança. Ele não é Jesus, é o destruidor, que firmará uma aliança com muitos por uma semana. E na metade da semana, fará cessar o sacrifício. Na metade dessa semana, 7 semanas, 7 anos. Na metade, 3 anos e meio. Então, na metade da semana, ele vai cessar o sacrifício, as ofertas de cereais, sobre a asa das abominações, virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Ok? Deu para entender? Depois você lê com calma essa passagem, assiste esse vídeo 2, 3 vezes, tá? Olha aí. Então temos aqui a última semana. Olha, então a primeira 7 semanas é quando saiu a ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Segundo o acontecimento histórico da edificação de Jerusalém, quando saiu a ordem para ela ser edificada, foi mais ou menos no ano
445 antes de Cristo. Olha, até coloquei o ano aqui. 445 antes de Cristo. Nessa mesma data, iniciou-se a contagem da primeira divisão e terminou aproximadamente no ano 397 a.C., o que é relativo a 49 anos. Então, quando eles terminaram de reedificar a cidade de Jerusalém, foi mais ou menos no ano 397 a.C., que se passaram mais ou menos relativamente esses 49 anos. Então, se cumpriu a primeira profecia de Daniel concernente às 49 semanas. Ok? As 49 semanas. Olha a pergunta do irmão, que bênção, Valdeci. Em qual tempo se cumprirá 62 semanas? Estamos chegando lá, Valdeci. Vamos chegar lá, estamos chegando lá. Então, nós temos aqui o cumprimento da primeira semana. As 62 semanas, iniciou logo em seguida. Começou as 62 semanas. Ok? Quando que terminava as 62 semanas? Quando foi cortado o Messias. Então, as 62 semanas se cumpriu quando Jesus foi morto na cruz. Quando ele foi cortado, o Messias foi cortado, tirado de entre os viventes. Quando eles rejeitaram Jesus e eles crucificaram Jesus, se cumpriu as 62 semanas de anos, ou seja, 434 anos. Vamos ver se aconteceu isso? Então, nós temos aqui, olha, conta de matemática. Nós temos aqui, então, 49 anos, que foi até 397 anos antes de Cristo, ok? Então, nós temos aqui, olha, 397 anos, olha, e os irmãos já aprenderam isso, nós já estamos aqui numa fase do curso básico, e você já sabe que os anos aqui eles vão decrescendo até zero. Ano 0, nascimento de Cristo. Ano 1 depois de Cristo, ano 2 depois de Cristo, ok? Então não precisa eu falar isso aqui que você já sabe. Então nós temos aqui, 397 anos até o ano 0. Então nós temos 397 anos aqui, olha, que estavam faltando. 397 antes de Cristo iniciou as 62 semanas e tem que dar 434 anos. Então, olha, 397 mais os 33 anos de Cristo. Nós temos 397, 396, 395, 300, 200, 100, 0. Jesus nasceu. Foi mudado o calendário romano. Foi mudado o calendário. Ano 1, ano 2 da idade de Cristo, ano 3 da idade de Cristo, ano 4, ano 10, ano 30. Jesus começa o ministério no ano 30, com 30 anos. Jesus morre na cruz com 33 anos. Então, nós vamos somar os 33 mais os 397. Ok? Quanto que dá isso? Dá 430 anos. Poxa, pastor, a matemática não fechou. A matemática não fechou, 430. A 62 semanas, 434 anos. E aí o Ramachia será cortado dos viventes. Só que há uma diferença no calendário romano para o calendário antes de Roma. Há uma diferença de 4 anos. Tá? Você vai estudar isso mais para frente. Quando começa o ano 1, Jesus ali, ano 1 depois de Cristo, na realidade é uma diferença de 4 anos ali do calendário. O calendário, quando é colocado, há essa diferença de 4 anos. Se você pesquisar, você vai ver sobre essa diferença do calendário. Então, nós vamos colocar essa diferença do calendário aqui, os 4 anos, a diferença do calendário, que vai dar os 434 anos. Então, na realidade, essas 62 semanas proféticas se cumpriram
quando Jesus foi cortado da terra dos viventes. Se cumpre essa segunda parte das 62 semanas, das semanas proféticas sobre Israel. E aí falta então o quê? Está faltando essa primeira semana agora, essa última semana. É aí que entra a igreja. Com o nascimento da igreja, este povo que não faz parte de Israel, este povo que não tem a salvação pela promessa de Abraão, que foi enxertada a salvação por Cristo como igreja, como noiva, como corpo, se acredita que houve então aí uma parada do relógio profético. O relógio profético de Deus parou com o nascimento da igreja. E é aí que nós acreditamos que esse relógio profético, esta semana sobre Israel, vai acontecer. O relógio profético vai voltar a andar quando a igreja for extraída da terra. E aí volta o relógio profético sobre Israel. Então estamos vivenciando o princípio de dores. Então o princípio de dor, o princípio das dores, que são dores de parto, que é do nascimento da igreja, que está gerando, a igreja está ali crescendo, desenvolvendo, que está na palavra profética de Mateus 24, o princípio das dores. Ele compara a igreja passando este princípio, esta geração, esta vida que está sendo gerada, e ela aí será revelada de uma maneira especial no arrebatamento. Então, que após o cumprimento da igreja, vai voltar a andar o relógio profético. Então, as 62 semanas foi até a morte de Jesus na cruz. Ok? Nasceu a igreja, princípio de dores. Quando terminar o princípio de dores, vai vir a última semana profética, que está profetizada não para a igreja, mas para Israel. E aí nós vamos entender que o livro do Apocalipse, a maior parte dele, 70% dele, é para a nação de Israel. Então, aí onde eu falei que nós temos que separar o contraste de Israel e igreja e os acontecimentos proféticos. Por que muitos acreditam que a igreja não vai passar pela tribulação? Porque a tribulação é um processo profético para Israel e não para a igreja. Então, muitos acreditam que a igreja será tirada da terra para que a ira de Deus recaia nessa semana profética de 7 anos. Vamos falar disso mais para frente. Estou só abrindo um pouco a sua mente para entender isso aqui. Então, falamos das 70 semanas, né, de semanas proféticas. Então, temos aqui os 49 anos, a primeira 7 semanas que já se cumpriu, 62 semanas já se cumpriu com a morte de Jesus, e agora está faltando o cumprimento que ainda não se cumpriu, essa última semana. Né? Então, vamos lá. Então, nós temos aqui 69 semanas já se cumpriu. E aí temos aqui o cumprimento da última semana, que é 7 anos. Então, nós temos aqui 7 anos, a última semana, que nós chamamos de período da tribulação. Então, na realidade, irmão, quando nós falamos da tribulação que há de vir, esses 7 anos da tribulação, nós estamos falando dessa última semana profética. Dessa última semana profética que vai se cumprir. É disso que nós estamos falando. E o que está entre essas 62 semanas, a morte de Cristo e essa última semana? O princípio de dores que nós já falamos na aula passada. Então nós temos aí esses 7 anos divididos em 2 partes. 3 anos e meio de um lado, 3 anos e meio do outro. E aí temos 3 anos e meio de uma falsa paz, porque quando vai iniciar essa semana, lembra no texto de Daniel que nós lemos, que ele
que o iníquo firmará uma aliança de uma semana? Essa aliança não foi firmada, é uma aliança do iníquo, ou seja, uma aliança que o anticristo vai firmar com Israel. Quando o anticristo firmar uma aliança com Israel, aí sim vai se iniciar esta semana profética. Então, o início dessa semana está na aliança que será firmada com Israel. E esses 3 anos e meio, que é o período da grande tribulação, propriamente dito, aqui o Apocalipse acontece aqui, ó, a ira de Deus acontece aqui. Por quê? Porque aqui o iníquo que firmou aliança com Israel e trouxe a falsa paz vai se rebeliar. Ele vai então rebeliar contra Israel, ele vai acabar com os cerimoniais que vão ser restabelecidos lá em Israel, os ritos cerimoniais de sacrifício vão voltar a fazer em Israel, o tabernáculo, a semana, e vai voltar todo aquele ato que eles faziam. Então vai voltar, vai ter uma aliança com o iníquo, essa pessoa que vai ser um grande governador mundial, uma pessoa de alta patente que vai unificar uma liderança global, vai firmar uma aliança com Israel. Israel vai estar toda em um só lugar. Israel será reconhecida e será o auge de Israel, né? Só que na metade desses 7 anos, em 3 anos e meio, ele vai acabar, ele vai se rebeliar, ele vai acabar com os sacrifícios, e aí Israel vai reconhecer, e aí vai tangir os acontecimentos de Apocalipse. E aí depois virá a batalha do Armagedon, que vai acontecer aqui no final dos 7 anos. Tá? Então, marca aí. Então, em Daniel, essa semana profética, que é a semana da tribulação. Então, nós temos aqui agora a igreja, o incógnita da igreja. Se a igreja vai sair antes, aí entra os pré-tribulacionistas, porque eles acreditam que a igreja vai ser tirada da terra. Por quê? Porque a igreja não passará por esta tribulação, por esta ira, né? Já vem os mid-tribulacionistas, que acreditam que a igreja vai ser tirada da terra quando o iníquo se rebeliar, quando realmente houver aqui a aparição, quebrar a aliança e começar a perseguição, e o Apocalipse começar a despejar a quebra do selo, as 7 taças, as 7 trombetas, os 3 ais, aí a igreja vai ser tirada para não passar. Existem aqueles que acreditam que a igreja vai estar resguardada no deserto, assim como Jesus fugiu para o deserto, que a igreja vai fugir para o deserto. Enfim, há alguns conceitos que nós iremos tratar depois. Agora, temos os pós-tribulacionistas, que acreditam que a igreja vai passar pela tribulação, e aí só na batalha do Armagedon, quando Jesus descer, que ali seria a vinda de Jesus, tanto para os judeus como para a igreja, que seria um povo só. Então nós vamos falar disso na nossa próxima interação da próxima aula. Então essa aula foi para te dar a diretriz da tribulação. O Apocalipse nós temos que ir com calma, você tem que ir. Então, na próxima aula, nós vamos adiantar mais um pouco. Ufa, deu trabalho até aqui, não é verdade? Deu para você entender do que nós estamos falando aí? Deu para você compreender esses acontecimentos? E você, por muitas vezes, tem que colocar aí em ordem cronológica aí dos acontecimentos. Né? Meu amado irmão, que Deus abençoe a sua vida, que o Senhor Jesus venha te abençoar. Não se esqueça de compartilhar aí as nossas publicações. Deixa aí o seu joinha, não custa nada, tá? E não perca a próxima aula, que nós vamos dar sequência e vamos avançar agora, após aí a tribulação. Vamos falar de alguns acontecimentos que acontecerão, alguns tópicos, e vamos chegar à batalha do Armagedon, que é a batalha onde Jesus descerá para livrar Israel
e então reinar sobre a mesma. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor e até a nossa próxima aula. Seja um explorador e não um turista. Deus abençoe.